Este é o segundo vídeo da série Ego Transformado, escrito pelo pastor Timothy Keller, fundador e pastor titular da Igreja Redeemer Presbyterian Church, em Nova York. Keller é um autor muito conhecido no Brasil, várias obras publicadas aqui por várias editoras, e ele então escreveu este pequeno livro chamado Ego Transformado, que tem como objetivo apresentar a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria para o ego do cristão. E no primeiro vídeo que fizemos uma introdução a esta obra e presumimos que Timothy Keller escreveu este pequeno livro a partir de um sermão que fez ou talvez de uma palestra que proferiu. O nosso objetivo, na verdade, não é reproduzir integralmente o livro, mas é promover um diálogo com a obra de Timothy Keller. Então, o nosso papel aqui é justamente o de comentar com você a respeito da situação em que nós nos encontramos como seres humanos. E nós queremos, então, convidar você para continuar conosco no exame desta pequena obra. Hoje nós vamos nos dedicar ao primeiro capítulo. O primeiro capítulo da obra se chama A Condição Natural do Ego Humano. Na verdade, nós sabemos muito bem que, na perspectiva que a ciência desenvolve, o ego humano pode ser analisado sob o ponto de vista psicológico, sob diversos outros olhares, e, naturalmente, várias ciências em torno do comportamento do ego humano têm sido desenvolvidas nas últimas décadas, ou talvez em uma centena de anos. O objetivo de Timothy Keller, na verdade, é falar para cristãos, cuja vida se pressupõe que tenha sido transformada quando houve o processo de conversão do coração a Jesus Cristo. Então é a partir deste olhar de Timothy Keller que toda a obra se desenvolve. Neste momento aqui, nós vamos nos dedicar justamente a estabelecer esta condição natural do ego humano. Ele vai, então, por meio de vários textos, tentar responder a duas perguntas que surgem na sua mente. A primeira pergunta é: quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? E a segunda pergunta é: se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? Naturalmente, ele está falando do coração aqui e, ao mesmo tempo, significando, com a palavra coração, o ego humano, que naturalmente é composto de vontade, sentimentos, emoções, intelectualidade, enfim, o ser interior da pessoa humana. As palavras que ele vai utilizar são palavras extraídas da Bíblia toda, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Entretanto, ele vai trabalhar muito mais o conceito do Novo Testamento grego, porque estas palavras estão presentes de uma maneira mais sistemática no Novo Testamento. O Antigo Testamento tem muitas descrições do que acontece com as pessoas, mas nada aplicável ou recomendando o trato dessas áreas. Por exemplo, encontramos vários textos do Antigo Testamento que vão trabalhar o conceito da tristeza, ou o conceito do orgulho, ou o conceito da soberba, e afirmações que dizem
claramente que Deus vai resistir a pessoas que são arrogantes. No Novo Testamento, nós encontramos estas recomendações estabelecidas, ditas, determinadas para o cristão. De maneira que é uma ordem bíblica, especialmente do ensino apostólico e de Jesus Cristo nos evangelhos, que a gente tenha o ego da gente em conformidade com aquilo que Deus está planejando para a vida. Mas neste primeiro capítulo, ele vai dissecar um pouco a questão da condição natural do ego humano. E usa as 3 palavras mais comuns em todos os textos que foram pesquisados. A primeira palavra é híbris, que significa insolência, arrogância, insulto, maltratamento. E, na verdade, isto parece demonstrar que híbris está relacionada à ideia do que a pessoa põe para fora, do que a pessoa externaliza. Não é? Nós vamos encontrar muitas pessoas insolentes, arrogantes, que insultam e que promovem maltratamento, eventualmente por orgulho, por terem uma autoestima demais ou por terem uma baixa estima demais. Enfim. A segunda palavra, hiperefania, é a que mais se aproxima do contexto geral da obra de Keller. Ele sempre vai trabalhar hiperefania. E nesse sentido, hiperefania significa orgulho, ufania, jactância. E tem a ver muito mais com uma análise que a pessoa faz de si mesma e como ela se considera. Se ela se considera uma pessoa muito boa, uma pessoa justa ou uma pessoa sábia, ela se orgulha das coisas que faz, se orgulha dos pensamentos que tem, diz aos outros como a vida dos outros deve ser, sem naturalmente cair em si a respeito da sua própria condição. Hiperefania tem a ver com isto, tem a ver com demonstrar que a pessoa se propõe a estar num patamar diferente, numa onda de superioridade em relação aos demais mortais. Não é? E, naturalmente, toda a obra de Timothy Keller, nesse caso, está baseada na terceira palavra escolhida por ele aqui, que é justamente physio, que significa inchado, inflado, soberbo. E aí você pode observar que eu tenho colocado aqui vários textos do apóstolo Paulo, são só dele, porque ele é muito preocupado com isto, a respeito da descrição de um ego inchado, de um ego inflado, de um ego soberbo. Em 1 Coríntios 4, 6 e 19, depois o capítulo 5, verso 2, depois o capítulo 8, verso 1, o capítulo 13, verso 4, 2 Coríntios 12.20 e Colossenses 2, 18. Dá para observar que a incidência maior do uso de physio está relacionada à igreja de Corinto, que tinha, por princípio, a divisão por meio das competições entre os membros da igreja, aderindo a este ou aquele líder, e com isto, então, fazendo com que a igreja toda fosse subestimada, enquanto que o seu grupo era superestimado. Timothy Keller, então, nos convida a viajar pela palavra physio. E, nesse caso, então, ele vai utilizar 4 figuras e 4 afirmações a respeito da condição natural do ego humano. Você pode ver aí na nossa tela uma pessoa
que tem o ego inchado, inflado ou soberbo, não é? É uma pessoa vazia de Deus, é uma pessoa que tem um ego dolorido, que tem um ego atarefado e que tem um ego frágil. No decorrer do restante do vídeo, nós vamos trabalhar essas 4 áreas. Em primeiro lugar, a questão de vazio de Deus. Olhe só o que diz o Salmo 53, versos 2 e 3. O salmista está descrevendo a atitude de Deus em relação aos seres humanos. E escreve assim: Deus olha dos céus para toda a humanidade, portanto, para mim, para você e para todo mundo, para ver se alguém é sábio. Se alguém é sábio no critério dele, não no nosso critério. Ou se alguém busca a Deus. E a constatação é: todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Ainda que nós possamos contabilizar boas obras, boas ações, coisas que o nosso ego se orgulha, na verdade, aos olhos de Deus, não existe pessoa que faça alguma coisa de per si que tenha valor para Deus, a não ser que Deus tenha pedido aquilo, desejado aquilo, mandado fazer aquilo. Então, o próprio Deus capacita as pessoas para fazer. O apóstolo Paulo dizia: a nossa suficiência vem de Deus. Para o cristão, é um fato reconhecido que ainda que ele tenha a mobilidade, que ainda ele tenha a capacidade de fazer alguma coisa, ele na verdade sabe que a coisa que ele faz só tem sentido para a posteridade, para a eternidade, quando feita em Deus, por meio da graça de Deus. Mas o apóstolo ainda comenta aqui uma coisa importante que denuncia esse esvaziamento de Deus dentro do ego humano, dentro do físio. O homem natural, quer dizer, a pessoa não convertida, o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quando o apóstolo fala que somente a pessoa espiritual consegue avaliar, alguém pode pretender dizer: eu sou espiritual, eu sou uma pessoa espiritual. O que é ser uma pessoa espiritual no conceito de Paulo? A pessoa espiritual no conceito de Paulo é ser uma pessoa convertida pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma pessoa, um gênio, não é uma pessoa de intelecto avançado, de conhecimentos fartos, de riquezas. É uma pessoa transformada pelo Evangelho. Somente uma pessoa transformada pelo Evangelho é que consegue avaliar corretamente o que é que o Espírito Santo de Deus diz, enquanto que as demais pessoas não convertidas ainda não têm a mínima chance de compreender espiritualmente, porque o discernimento é espiritual, as coisas que acontecem. Então, naturalmente, Timothy Keller vai nos conduzir para a ideia de que o ego humano está vazio de Deus. O ego humano necessita de ajuda. E não pode se presumir, realmente não pode se presumir que seja dono da verdade ou que seja o dono da razão. Olha o que ele escreve na página 17 do seu livro. Orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência,
sem Deus, para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. Quantas vezes nós lemos nas Escrituras que os heróis da fé tiveram momentos como este aqui, imaginando que sem Deus eles poderiam agir com competência de modo a agradar a Deus. Olhe, nenhuma pessoa neste planeta, durante toda a história humana, vai agradar a Deus se não houver esta sujeição a Deus e uma pessoa deixar de presumir que a sua condição é uma condição que necessita verdadeiramente deste encontro com o Espírito Santo de Deus que a gente leu na tela anterior. E Timothy Keller, então, continua o pensamento da página 17 dizendo assim: se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originariamente a Deus, vai sobrar muito espaço. Tudo que colocarmos ficará chacoalhando lá dentro. Por quê? Porque o objetivo de Deus ao entrar na vida de uma pessoa é preenchê-la totalmente. Se nós eliminamos Deus da pessoa, sobram apenas as impressões da própria pessoa. Às vezes, os cristãos imaginam que podem agir da mesma maneira. E, na verdade, estão enganados, porque Deus não nos deu a competência de agirmos sem Ele depois da nossa conversão. Para cada coisa, nós precisamos dEle. Para cada coisa, nós dependemos dEle. Então, ninguém deve presumir aqui que o orgulho espiritual seja uma virtude. Não é. É um defeito. O próximo passo que Timothy Keller aponta é que o ego humano é um ego dolorido. E eu repito aqui as palavras do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios capítulo 3, quando diz assim: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. A impressão que se tem desta situação é de pessoas convertidas e de pessoas convencidas, mas ainda não convertidas. Ou seja, de pessoas ainda não transformadas. Paulo está com esta impressão. Ele gostaria de falar com eles de igual para igual, convertido com convertidos, apóstolo com crentes, e com o objetivo justamente de que pudesse transmitir a glória de Deus, pudessem transmitir a glória de Deus para aquelas pessoas. Mas ele não podia fazer isso ainda, porque eles estavam cheios de manifestações de ego. Então, o apóstolo diz assim: eu tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. Em outras palavras, o ego, como visto aqui por Timothy Keller, analisado aqui biblicamente, o ego humano é presunçoso e ele se dói, ele se machuca quando ele não vê a sua vontade satisfeita. O apóstolo Paulo, naturalmente, não é a pessoa que nós estamos discutindo o ego dele. Nós estamos dizendo que Paulo simplesmente não conseguiu encontrar nos crentes um lugar claro, um lugar apropriado para que eles assimilassem as verdades espirituais que ele tinha que transmitir. E Paulo continua: ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. É aí que Timothy Keller extrai a ideia de dor. Vamos examinar como é que Paulo
descreve aqueles crentes lá. Olha só. Tem ciúme uns dos outros. Em outras palavras, a pessoa não vive com tranquilidade, ela vive ambicionando o que a outra tem. Não vive contente com aquilo que Deus lhe dá, mas aspira o que o outro tem. Então diz mais, tem ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Em outras palavras, é preciso a cada dia renovar a autoafirmação, defender os próprios interesses. É como aquele pensamento, se ninguém, eu preciso cuidar de mim porque ninguém vai cuidar de mim, não é? Então, Timothy Keller vai estabelecer para esta situação a seguinte fala: os membros do nosso corpo só chamam nossa atenção quando algo está errado. E é verdade, a gente só presta atenção num corte feito no dedo quando o dedo arde, quando o dedo dói, quando sangra. Enquanto isso, nós estamos utilizando o dedo para qualquer outra atividade sem nos preocuparmos ou pensarmos com ele. Mas aí que está. Ele esclarece que, ao contrário do nosso corpo, do nosso dedo, que a gente só sabe que está doendo, está machucado porque está doendo, o ego vive chamando a atenção para si mesmo. Você viu como eu sou importante? Você viu como eu fiz aquilo? Você prestou atenção no que eu disse? Você nunca me responde. Você está sempre procurando o seu bem e não o meu. Quer dizer, todas estas coisas são o ego chamando a atenção para si mesmo. E isso todos os dias, todas as horas, eu acrescento. E Timothy Keller vai mais longe dizendo assim: pense nisto. Dificilmente atravessamos um dia sem nos sentirmos esnobados ou ignorados, sem achar que somos idiotas ou sem atormentar a nós mesmos. Isto acontece porque existe algo muito errado com o ego. Já vimos que o ego vazio de Deus, mais preocupado conosco mesmo, é algo que fica a desejar. E agora estamos vendo que isso dói, isso machuca, isso entristece, isso nos leva à perturbação. Nós ficamos desanimados, abatidos, nós ficamos muitas vezes enfurecidos, muitas vezes sem rumo. E isto é obra dolorida do nosso ego, porque ele fica chamando a atenção para si mesmo. A terceira condição natural do ego humano que Timothy Keller aborda é o coração atarefado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse coisas importantes a respeito de como um cristão deve tratar das questões do ego. E quando falo das questões do ego, naturalmente eu estou me referindo à busca da santidade. Porque a busca da santidade vai exatamente na contramão da gente alimentar o ego. É assim, toda vez que a gente alimenta a nossa santificação, o nosso ego é esvaziado daquele sentido vazio e daquele sentido dolorido. Então, para dizer da questão das tarefas do ego, da condição natural dele, nós temos que ler Colossenses 3. E diz assim: façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Agora é o momento de se livrarem
da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Ele não está falando para um criminoso preso numa prisão. Ele está falando para cristãos, gente como a gente que vai à igreja, gente que canta hinos e cânticos espirituais, gente que lê a Bíblia, que faz oração. E ele demonstra, por esta fala, que o processo de santificação é muito relacionado, sim, a nós desfazermos de coisas que vivem batalhando dentro de nós mesmos. Veja só, muitas vezes nós estamos envolvidos com questões que ninguém mais sabe. Questões de impureza, questões de paixão sexual, questão de desejos maus. O nosso ego, todos os dias, naturalmente, por causa da nossa falibilidade, do nosso pecado, da nossa natureza com tendência para a maldade, todos os dias ele procura justamente nos nutrir com estas coisas. E também nos nutrir com ira, com raiva, com maldade, com maledicência, com fofoca, com linguagem obscena, porque, afinal de contas, nós queremos nos libertar do processo de santidade muitas vezes. Isso aconteceu com vários personagens bíblicos que, num instante de fraqueza, deixaram seu ego mostrar toda a sua volúpia, toda a sua tarefa, não é? Então, Paulo, prosseguindo um pouco mais, diz o que a gente deve fazer para que o ego deixe de ser atarefado nas coisas que não agradam a Deus. Ele diz: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vocês podem observar que todas estas coisas que estão aí relacionadas em Colossenses 3 são as mesmas encontradas no fruto do Espírito de Gálatas. Gálatas capítulo 5. E o que nós encontramos ali é justamente uma ação renovadora do Espírito Santo no nosso ego, substituindo paixão, desejo mau, ganância, por compaixão, por bondade, por humildade, por mansidão e por paciência. Tudo isso tem a ver com o relacionamento com as outras pessoas. E a tese de Timothy Keller é: uma pessoa sem Jesus Cristo, uma condição natural do ego humano é dela ser egoísta, egocêntrica, dela fazer o mundo girar em torno de si. Quando a pessoa encontra Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o centro não é ela mais, é Jesus Cristo. E todas as pessoas que estão envolvidas com Jesus Cristo agora estão alinhadas entre si, de maneira que é necessário a gente repartir não apenas o amor fraternal, mas uma porção de esforços que o nosso ego precisa assimilar a fim de que a gente não seja encontrado orgulhoso, nem soberbo, nem jactancioso. De novo, eu apelo para Timothy Keller, na página 19, quando ele diz assim: na tentativa de preencher o vazio e lidar com o seu desconforto, o ego vive se comparando com as outras pessoas e faz isso o tempo todo. É mesmo. Muitas vezes nós saímos de algum lugar, acabamos de realizar alguma coisa e o nosso ego já está procurando saber como é que nós fomos, qual é a avaliação que temos, o que a gente pode melhorar, o que a gente não precisava ter feito, e é uma porção de outras coisas. Em parte, isso é muito bom. É necessário que a gente tenha um senso crítico.
O cristão deve ter um senso crítico das suas ações. Entretanto, essa comparação com as pessoas, a gente precisa esquecer. Porque diante de Deus, nós somos únicos. Cada um de nós é único. Cada um de nós é perdoado, cada um de nós é lavado, cada um de nós é sustentado pela graça divina. Cada um de nós precisa, sim, se entender com Deus diretamente. Então, nada de comparação com os outros. Isso é coisa de um ego menino, de um ego infantil. Ele continua na página 20, o autor Keller, dizendo: competitividade é o que se acha no âmago do orgulho. Temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedidos, mais inteligentes ou mais bonitos do que os outros. E quando encontramos alguém mais bem-sucedido, mais inteligente e mais bonito do que nós, o que tínhamos perde a graça. Você pode rever a sua vida e ver que talvez algum dia isso tenha acontecido com você. Né? E Timothy Keller explica, isso acontece porque nós não tínhamos alegria verdadeira nestas coisas, tínhamos apenas orgulho delas. Então, eu tenho um belíssimo carro, mas quando aparece alguém com um carro melhor, eu fico frustrado e o meu carro se torna uma porcaria. O que, na verdade, aconteceu, segundo Timothy Keller, é que o meu carro perdeu a graça, perdeu a alegria. Apareceu outro melhor, mais novo, mais moderno, mais bonito. E com isso, então, isso só demonstra que eu estava preocupado em me orgulhar do carro, mas efetivamente eu não gostava dele. Eu só queria mostrá-lo aos outros. A última condição natural do ego humano deste vídeo é a condição frágil. O Salmo 62 vai detectar qual é a condição das pessoas que não têm Deus no coração. Desculpem se eu ofendo alguém. As pessoas são vazias e enganosas. Elas não conseguem manter sua palavra ou seu compromisso diante de Deus. É possível que uma pessoa seja absolutamente correta e consiga cumprir as suas promessas, não é? Mas, efetivamente, o Salmo diz que elas são semelhantes a uma rajada de vento. Você já viu uma rajada de vento? E sabe que uma rajada de vento, com a mesma força que chega, vai embora. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Ora, o que demonstra isso? Demonstra que o ego humano, com toda a sua empáfia, com todo o seu orgulho, sua jactância, é nada. É muito frágil. É suscetível a uma porção de intempéries, de tempestades, de fraquezas, de fracassos. Então, o apóstolo Paulo, de novo trazendo o texto de 1 Coríntios capítulo 3, disse assim a respeito dos crentes de Corinto: eu tive de alimentá-los com leite. Quer dizer, vocês eram tão vazias, tão enganosas, vocês eram pessoas tão preocupadas em defender o seu próprio interesse, que eu tive que alimentar vocês com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Em outras palavras,
Paulo mostra toda a fragilidade deles, mostra toda a dificuldade dos coríntios em viver pensando em Deus, pensando em como abençoar os outros, pensando em como se agradar em Deus. Então, é interessante, Timothy Keller é muito operoso, e ele colheu um depoimento daquela cantora Madonna. E olha o que Madonna escreveu e Timothy Keller registrou no seu livro. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Podem imaginar, então, a fadiga de Madonna em pensar de iniciativas para agradar o seu público e para manter o seu público com fidelidade. Podem imaginar o esforço que ela teve que fazer na vida exatamente para que o seu público se mantivesse fiel e não se distraísse com outro cantor ou cantora. Ela continua: apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. É um depoimento importante, e Timothy Keller entende que Madonna chegou no fulcro do problema, porque as pessoas são assim, vazias de Deus. São pessoas que necessitam, sim, de toda uma situação nas suas vidas, não é? Então, naturalmente, Timothy Keller tem o objetivo de mostrar que o ego físio é vazio de Deus, passa muitas dores, trabalha muito no sentido da autopromoção, mas é completamente frágil. Ora, o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa postura como cristãos? Timothy Keller vai apontar nos próximos capítulos do livro como reverter a situação e como ter um ego transformado. Em síntese, eu posso afirmar a você que quando nós deslocamos os olhos do nosso próprio ego e o colocamos no esforço de fazer a vontade de Deus, quando nós servimos aos outros sem nos preocuparmos com o que devemos pensar a nosso respeito, o nosso ego está começando a ser cheio de Deus, a sofrer menos com dores, a ter menos essa obrigação de trabalhar na luta da nossa sobrevivência pessoal, e ele se torna forte nas mãos de Deus. Até o próximo vídeo.